Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Noite bonita de quarta-feira. E como é bom estarmos na presença do Senhor. O nosso tema hoje é unidade, né? E a irmã Jacinta colocou muito bem sobre a unidade, baseado no Salmo 133. E realmente essa igreja tem muitos talentos, né? As pessoas ficam lá quietinhas, mas quando são colocadas para fazer alguma coisa, faz com muito amor, com muito carinho, e sai bonito, sai bem feito, amém? Gostei de ver a irmã Jacinta pode até criar como é que fala no YouTube? Não é um grupo, não, Todo mundo sabe, né? Ninguém me ajuda. Ficou muito bem no vídeo, irmã. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus essa noite nos abençoará, porque eu entendo que Deus ele está de olho em nosso interesse para com a pessoa dele, para com o reino de Deus. E quando nós damos um passo em direção do Senhor, Ele dá muitos passos em nossa direção, amém? E só pela sua atitude de deixar a sua casa, de deixar os entretenimentos, de deixar os afazeres para estar aqui hoje, o Senhor com certeza está olhando para você nessa atitude e Ele vai se aproximar da sua vida nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, nós te adoramos da beleza da tua santidade, Senhor. E engrandecemos o teu nome pela pessoa santa, tremenda, maravilhosa que o Senhor é em nossa vida. Obrigado a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu, meditando sobre unidade, meditando sobre viver como membro do corpo de Cristo. Obrigado porque o Senhor nesta noite, ó Pai, fará maravilhas em nosso meio, nos corações de todos que estão aqui presentes, também daqueles que acompanham pela live o culto, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, seja adorado nessa noite, Deus, seja glorificado, Senhor, e que tua glória encha este lugar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, o invisível mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, o invisível mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Aleluia, e consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos tudo nosso ser a ti. Consagramos tudo nosso ser a ti. Consagramos tudo nosso ser a ti. Santo é o teu nome, Senhor. Se faça presente no meio da tua igreja, Deus, manifestando a tua glória, a tua graça, o teu poder neste lugar, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Peça a ele mais uma vez assim, ó. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Levante as suas mãos e adore a Ele. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Não há outro como Ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele é santo, santo, santo para sempre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Derrama do teu fogo sobre a tua igreja, Senhor, para que nos tornemos pedras vivas na tua presença, Senhor. Oh, para que façamos a diferença no nosso ambiente, Deus. Para que façamos a diferença nessa cidade e em todos os lugares onde estivermos, ó Deus. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me,
quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Glória a Deus. Amados, às vezes nós precisamos reaprender a adorar ao nosso Deus. Às vezes nós adoramos pelos motivos errados. Essa canção, ela tem uma letra muito forte, porque fala de alguém que tentou crescer, tentou viver independente de Deus, mas sentiu a necessidade de voltar a ser uma criança, porque a criança é dependente do pai. Amém? E nós precisamos adorar a Deus com essa consciência. Esse hino diz mais que nós devemos amar a Deus pelo que Ele é. Você pode ver que a criança, quando é pequenininha, igual o Caleb ali, e outras crianças, ela ama o seu pai simplesmente, e a sua mãe. Ela não olha se o pai é feio, baixinho, gordinho, ou magro, ou alto, ou deficiente. Aquela criança, até numa certa idade, ela ama o pai e a mãe pelo que eles são. Mas às vezes, quando aquela criança vai crescendo e vai se tornando adolescente, ele às vezes tem vergonha do pai, talvez pelo salário que ganha, pela casa que tem, pelo carro que anda. Às vezes o filho tem vergonha do pai, e ele já não tem a mesma relação com o pai, porque existem outras coisas na sua mente que traz vergonha, que traz frustração, né? Que traz às vezes até descaso. Mas essa canção diz que nós precisamos amar a Deus pelo que Deus é na nossa vida. E muitas vezes nós adoramos a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Às vezes a gente está na presença de Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Um dia Jesus disse para a multidão: vocês estão aqui comigo por causa do alimento que eu vos dou. Ou seja, aquela multidão não estava interessada em reino de Deus, coisa nenhuma, não estava interessada em adorar a Deus, coisa nenhuma, estava interessada em comer pão e peixe, porque Jesus multiplicava o pão e o peixe, alimentava a multidão.
E quantas vezes será que nós também não viemos à casa do Senhor pelos motivos errados? Ao invés de virmos para adorar a Deus pelo que Ele é, pela sua santidade, pela sua formosura, pelo seu poder. Às vezes a gente vem buscar a Deus pela cura que Ele pode nos dar, pela prosperidade que Ele pode nos trazer, pelo benefício que Ele pode nos trazer. Amados, e isso vem naturalmente quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Amém? Quando você vem para a casa de Deus com o propósito de adorar ao Senhor, as outras coisas acontecem. Pois é o que está escrito, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas virão como acréscimo, não como assunto principal. Amém? Vamos cantar de novo com essa visão? Derrame na presença do Pai. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça Teus filhos, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como é bom adorar a Deus pelo que Ele é. Amém? Pastor Ítalo com a palavra para dar continuidade. A irmã Jacinta, né? Amém. Vamos continuar em oração, irmãos. O Senhor Deus está falando comigo para que a gente continue adorando o Senhor Deus. Deus maravilhoso e eterno Pai. Muito obrigado, ó Deus, por nós estar aqui, ó Deus, nos Teus atos, ó Deus. Porque vale mais um dia, Deus, na Tua santa presença, ó Deus, do que 1000 longe daqui, ó Deus. Oh
Deus Todo-Poderoso. Abraça, ó Deus, os teus filhos, Senhor. Como diz essa canção, ó Deus, que os teus filhos se sintam, Deus, abraçados por ti nessa noite, ó Deus. Nós podemos sentir a tua presença aqui, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, ó Pai. Ó Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e queremos, ó Deus, estar sempre na tua presença, Pai. Bendito, ó Deus, seja o teu nome, ó Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor nunca deixar faltar nada para nós, ó Deus. E ainda deixar, ó Deus, na nossa mente tudo que o Senhor já fez por nós, ó Deus. Se nós formos olhar, ó Deus, para trás, em tudo, ó Deus, que o Senhor já fez nas nossas vidas, ó Deus, nós não conseguiríamos, Senhor, contar nos nossos dedos, ó Pai. Porque na nossa lembrança, ó Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, cobre os teus filhos que estão aqui nessa noite, ó Deus. Que eles possam sentir, Deus, a tua presença, Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão nos seus lares, ó Deus, que o Senhor os visite nessa noite, ó Deus. Deus maravilhoso, daqui a pouquinho, ó Deus, nós vamos ouvir a tua palavra. E que o Senhor cuide, ó Deus, do teu servo, ó Deus. Que o Senhor derrama sobre ele, ó Deus, as tuas bênçãos sem fim, Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, essa oração eu faço em teu nome, ó Deus, no teu grandioso nome. Amém, Jesus. Irmãos, eu gostaria de saber se os irmãos têm pedido de oração, para a gente já estar orando. Pode expressar os pedidos e a gente vai estar orando. Pode levantar a mão. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Semana passada. Oi? Mais algum pedido, irmãos? Nós vamos estar orando também pela unidade da igreja, que Deus possa derramar bênçãos sobre a nossa igreja, que a nossa igreja possa continuar sempre unida em oração, em nome de Jesus. Eu também gostaria de fazer um pedido para o irmão do meu genro, que está com Covid e está tendo umas complicações, né? Que o Senhor possa estar visitando ele e que Deus também possa estar visitando meu esposo. Tem sentido muito cansaço, falta de ar. Que eu tenho orado todos os dias para Deus abençoar ele e que Deus também possa abençoar o meu filho, Robson, a minha filha, minhas netinhas, e que o Espírito Santo visite todas as casas. Amém, irmãos? É verdade. É verdade. Vamos estar orando pelo nosso prefeito, né? Irmãos, talvez eu possa não me lembrar de todos,
mas eu tenho certeza que o Senhor não vai esquecer um pedido que foi mencionado aqui. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença santa, Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, a irmã Martinha colocou seus pedidos, ó Deus. A irmã Alessandra, a irmã Nilza, a irmã Sueli, ó Deus, a filha dela. O pastor pediu, ó Deus, pela gravidez da Caísa. Pediu pelaquela família, ó Deus, que perdeu o seu ente querido, ó Pai. E que o Senhor possa, Deus, abençoar esse povo, ó Deus. Trazer consolo para aqueles que estão aflitos, ó Deus. Ó Deus, aqueles que separaram da tua presença, Senhor. Que eles voltem a te buscar, ó Deus. Como o irmão disse, um passo que você dá para Jesus, Ele dá 2 para ti, ó Deus, porque o Senhor Jesus quer a tua presença. Oh Deus maravilhoso, quando o Senhor Jesus estava junto com aquela multidão, Ele pediu para que não despedisse a multidão dele, porque Ele ama estar conosco, ó Deus. Nós podemos sentir a presença dele aqui nessa noite, ó Deus. Maravilhoso Deus, que o Senhor ouve, Deus, essas orações que foram trazidas até aqui, ó Deus. Que ela chegue, ó Deus, no mais alto trono dos céus. Bendito, ó Deus, seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. E obrigado, ó Deus, mais uma vez pela tua presença, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, amados? Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Boa noite àqueles que estão também conosco aí no Facebook, né? Daqui a pouquinho nós vamos orar pelos pedidos também da internet, aí no Facebook, para que o Senhor possa realizar a obra também na sua vida, amém? Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Amém? Diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas sobre todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram:
Se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Até aqui apenas, amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo tão gostoso de adoração ao Senhor, Pai, tempo em que o Senhor nos convoca realmente, como Ivanildo falou, a voltarmos, a sermos como crianças, dependentes, ó Deus, confiantes no Teu amor, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, essa obra do Teu Espírito aconteça nas nossas vidas, que sejamos mais dependentes do Senhor a cada dia, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu queria falar sobre humildade. O tema da mensagem hoje é humildade, a chave para o triunfo, Quando você pensa em humildade, o que é que vem à tua mente? O que é que você pensa de uma pessoa que é humilde? Um bate-papo aqui, tá? Para a gente conversar. Quando você olha para alguém e fala assim, poxa vida, aquela pessoa é humilde, o que você vê naquela pessoa? Pode falar, quem quiser falar. Uma pessoa... Poxa, legal, uma pessoa que não se engrandece, que conversa com as pessoas, não quer ser maior que as outras. O que mais? Quando você pensa em humildade? Alguém? Mais? Tem uma simplicidade de falar com a pessoa, de lidar, Interessante. Alguém mais? Danilão tá com a carinha assim, ó. Aí. Pessoa que não é soberba, Às vezes nós temos o falso engano de atribuir humildade à aparência. Às vezes a gente comete esse erro, Às vezes nós julgamos, como diz aquele ditado, julgamos o livro pela capa. De repente alguém que se veste de uma maneira simples, que tem um linguajar simples, que mora em uma casa simples, que come uma comida simples, nós julgamos, poxa vida, aquela pessoa é uma pessoa humilde. E o contrário também é verdadeiro, Quando às vezes, a gente às vezes vê alguém, que se veste, como de forma chique, coloca aqueles vestidos bonitos, aquela roupa social, ou alguém que mora numa casa bacana, ou que tem um carro bacana, a gente também acaba julgando como se aquela pessoa fosse alguém que não tivesse humildade. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos nessa noite é que humildade não tem a ver com a aparência externa, mas humildade tem a ver com uma atitude interna. É muito mais aquilo que está dentro do que aquilo que está fora, Esse texto que eu li para os amados, na verdade eu não li o texto inteiro, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã, porque o capítulo 20 ele é gigantesco. Mas ele fala de um rei de Judá. Esse rei chamava-se Josafá. Josafá foi um rei assim extremamente importante para a nação de Judá. Ele era um rei que andou nos caminhos do Senhor, que imitou e andou também nos caminhos do seu pai Asa, que andou nos caminhos de Davi. Sempre que um rei andava nos caminhos do Senhor, a referência era o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, Um rei que buscou fazer a vontade do Senhor, Se a gente começar a ler a história de Josafá, desde o capítulo 17, você está no 20, vira um pouquinho no 17. Josafá fazia algumas coisas muito, muito interessantes, Por exemplo, olha só o que ele fez no verso de número 7 do capítulo 17. Olha o que diz o texto: no terceiro ano do seu reinado, enviou seus oficiais, e aí ele cita alguns nomes aqui que eu não vou ler também, a partir do verso 8: com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão.
Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Olha que atitude desse rei. Ele governava a nação de Judá, o reino de Judá. Ele fez cópias da lei do Senhor, pegou os levitas, os sacerdotes e oficiais e enviou por todo o povoado, por toda a nação de Judá, todo o reino de Judá, ensinando o povo a lei do Senhor, né? Um homem realmente digno de honra, né? Um homem que realmente preocupava-se em fazer a vontade do Senhor, né? Josafá cometeu erros? Sim. E um dos principais erros de Josafá foi ter feito aliança com o rei Acabe. Acho que eu já expliquei isso para os irmãos, né? A nação de Israel era dividida em dois reinos: reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Judá, né? Josafá comandava o reino do sul, Judá, e Acabe, lembra de Acabe? Acabe era casada com Jezabel. Lembra do episódio de Elias e os 450 profetas de Baal? Acabe era um rei extremamente perverso. Qual foi o erro de Josafá? Josafá entregou o filho dele para se casar com a filha de Acabe. Meu Deus, imagina que tribulação, né? Acontece que o rei Acabe, como não servia, não adorava o Senhor, certa vez ele tinha perdido um território chamado Ramote Gileade. E aí então ele chama o seu compadre ali, ele chama o rei Josafá para ir junto com ele para a guerra, para lutar contra a Síria, para tomar de volta aquele território. E aí eles iam para a peleja, né? Só que Josafá falou assim: olha, vamos, antes de ir para a guerra, vamos consultar ao Senhor. E aí o que Acabe fez? Chamou os 400 profetas dele e foram consultar, entre aspas, ao Senhor. Profetas que não temiam ao Senhor. Se a gente for ler o capítulo inteiro, 18, do livro de 2 Crônicas, quando eles foram para a guerra, o Acabe fez um combinado com Josafá, né? Ele disse assim: olha, eu vou me vestir de soldado, vou entrar no meio da batalha, e você vai ficar aí como se você fosse o rei de Israel. Quando eles foram para a guerra, quando eles foram para a batalha, o rei da Síria deu um comando para os seus soldados, dizendo assim: olha, vocês não vão procurar matar ninguém, eu quero que vocês matem apenas o rei de Israel. A Bíblia diz que então, quando o Acabe foi para o meio da batalha e eles viram lá o rei de Israel, eles acharam que fosse Acabe. Mas o texto diz que quando, acompanha comigo aí, faço questão de ler com vocês, a partir do verso de número 31 do capítulo 18. 31 do capítulo 18. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e o afastou de seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Olha só, Josafá buscou ajuda no Senhor. Embora ele tinha feito uma caca, fez aliança com quem não deveria, com o rei Acabe, um homem perverso, que prestava uma adoração contrária à dele. Quando o negócio apertou, quando o calo apertou, quando ele ia ser morto, o que ele fez? Ele gritou, ele clamou: Deus me ajuda, Deus me socorre. E a Bíblia diz que o Senhor o livrou, e o Senhor foi misericordioso e trouxe livramento para ele. Josafá também, e aí já no capítulo 19, né, quando ele volta para Jerusalém depois dessa guerra em paz, um profeta vai falar com ele, né, e diz assim o texto, acompanha comigo aí, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro dele. Disse assim para ele: por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Hanani. Por causa disso, o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá de toda a terra e buscou ao Deus de todo o coração.
Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Eu consigo ver algumas características na vida desse rei. Um rei que, como eu e você, é alguém que se esforçava para buscar o Senhor, mas também cometia os seus erros. Mas um rei que não tinha vergonha de buscar ajuda em Deus. No primeiro capítulo que eu li para os irmãos, poxa vida, o cara fez cópias da lei do Senhor e mandou por toda a nação para ensinar o povo a lei do Senhor. No capítulo seguinte ele fez uma caca, fez aliança com quem não deveria, mas quando o calo apertou ele gritou, ele buscou ajuda ao Senhor e o Senhor o livrou. No capítulo seguinte, o Senhor traz uma mensagem para ele dizendo: olha, não foi o legal que você fez. Você fez aliança com aquele que abomina ao Senhor. Você está amando aqueles que odeiam ao Senhor. Todavia você fez alguma coisa de bom. Aliás, você fez muita coisa boa. Nem tudo que você fez é de se jogar fora. Olha o que ele fazia, irmãos. Ele morava em Jerusalém, mas ele ia de Berseba até Efraim, animando o povo a voltar para o Senhor. Imagina gente esquecida lá em cima, gente esquecida lá embaixo, e ele ia até esses povoados para animar o povo e dizer: gente, bora, vamos buscar o Senhor, vamos buscar, vamos clamar novamente ao Senhor. E aí então a gente entra no capítulo 20, que é o último capítulo da história de Josafá. O texto diz que 3 nações se levantaram contra ele: os amonitas, os moabitas e os do monte Seir. Caísa, me ajuda aí. Sempre que eu tenho uma dúvida eu pergunto para a Caísa. Esse dia eu estava em Itaiú, parou um cara lá, um vizinho meu, falou assim: rapaz, eu preciso tirar uma dúvida com você. Mineiro, ele veio perguntar da besta, do Apocalipse, de não sei o que. A Caísa sentou lá, falei: Caísa, me dá uma mão aí, me dá uma ajuda aí, né? Caísa é minha universitária. Os do monte Seir eram os de Esaú, era, né? Os moabitas, amonitas, e os do monte Seir eram os descendentes de Esaú. 3 nações se ajuntaram para lutar contra o reino de Judá. Quando ele viu aquele exército muito grande, o que será que ele fez, amados? Quando você vê uma situação muito difícil diante da tua frente, o que a gente faz? Uma situação que a gente fala assim: meu Deus, olha o tamanho desse gigante. Eu não consigo imaginar qual era o número do exército dos amonitas, moabitas e do monte Seir, mas era muita gente, era uma nação numerosa, gigantesca. O que é que Josafá fez? Josafá, diz a palavra de Deus, que ele apregoou um jejum durante toda a nação de Judá. O texto diz que as pessoas que moravam aos arredores, elas foram lá para Jerusalém para também jejuar, para buscarem a presença do Senhor. Josafá começou a orar ao Senhor, começou a se lembrar da aliança de Deus com aquele povo, dizendo: olha, Senhor, o Senhor prometeu para a gente que se a gente enfrentasse guerra, se a gente enfrentasse a fome, se a gente enfrentasse a peste, e se a gente se reunisse nesse templo aqui e buscasse a tua presença e clamasse ao Senhor e se humilhasse, o Senhor viria e o Senhor nos salvaria. A gente está no capítulo 20 de 2 Crônicas. Onde é que eu lembro dessa oração? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando o templo era inaugurado. Anos depois, Josafá, passando por guerra, ele lembrou-se da oração de Salomão em 2 Crônicas 7,14 e trouxe a promessa de Deus novamente à tona, dizendo: Deus, o Senhor falou isso, que se a gente estiver passando por dificuldade e aqui nesse templo clamar ao Senhor, se humilhar, o Senhor vai responder, o Senhor vai nos salvar. A Bíblia diz, amados, que lá existiam homens, lá haviam mulheres, crianças de colo, e todos se colocaram de pé, buscando a presença do Senhor. O texto diz que um profeta do Senhor se levantou, chamado Jazael. Depois você lê na tua casa, porque o capítulo é muito grande. Imagina a expectativa daquela nação.
Há uma frase que ele diz aqui também, ele diz assim para Deus: olha, Senhor, nós não temos força suficiente para vencê-los, e na verdade nós nem sabemos como fazer isso, mas Senhor, os nossos olhos estão colocados em Ti. A Bíblia diz que o Jazael se levantou, o Espírito do Senhor tomou o Jazael e disse: essa peleja que vocês vão pelejar, ela não é de vocês, mas é minha. Vocês não vão precisar lutar contra eles, vocês vão apenas se posicionar, vocês vão marchar contra eles, mas a vitória, quem vai dar para vocês sou eu. Ei, Josafá, ei, povo de Israel, ei, soldados, não temam, porque essa vitória virá das mãos do Senhor. Se posicionem, se preparem, marchem contra eles, não fiquem parados, vão contra eles, mas a vitória será do Senhor. Amados, foi algo impressionante o que aconteceu. A Bíblia diz que eles levantaram cedinho, colocaram os levitas, os coatitas, os coraritas, que eram responsáveis pela adoração da tribo de Levi, e eles foram louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram subindo aquele monte, e quando eles chegaram lá em cima do monte para avistar o exército dos inimigos, o que é que tinha acontecido? Alguém lembra desse texto? A Bíblia diz que os amonitas e os moabitas lutaram contra os do monte Seir. Entre eles mesmos se mataram. Os amonitas e os moabitas primeiro mataram os do monte Seir, e depois os moabitas e os amonitas brigaram entre eles e se mataram. Quando eles sobem o monte e vão avistar o exército, o que eles veem? Todo mundo morto. E aí o texto encerra de uma forma linda, de uma forma tremenda. A Bíblia diz que quando eles começam a andar no meio daquele exército derrotado dos inimigos, eles começam então a trazer os despojos: roupa, alimento, ouro, prata, coisas de valor. E a Bíblia diz que era tanta coisa que eles não conseguiam trazer. Eles precisaram de 3, 4 dias para carregar tudo aquilo que eles haviam conquistado naquela vitória que eles apenas adoraram ao Senhor. E aí a Bíblia encerra dizendo que aquele vale ficou conhecido como Vale de Beracá. Talvez na sua versão esteja o Vale da Bênção. Um cenário caótico, um cenário de medo, de opressão, um exército gigantesco. Talvez deveria ser ali o Vale do Medo. Quando eles se humilharam diante do Senhor, buscaram a presença do Senhor, aquele Vale do Medo se tornou no Vale da Bênção. Hoje eu queria aprender com você sobre essa postura, sobre essa atitude de Josafá, o rei de Israel. E eu comecei falando para você aqui hoje sobre humildade. O que seria humildade? E a primeira coisa que eu falei é que humildade não é algo externo, mas é algo interno, é uma atitude interna. E o maior gesto de humildade, olhando para esse texto, que Josafá poderia ter, é humilhar-se diante do Senhor, é buscar a presença do Senhor. Eu já ministrei aqui para vocês o livro do profeta Joel. Lembra das pragas de gafanhotos que comeram a vegetação, veio seca sobre a terra, secou os rios, as vacas não tinham alimento, não tinham bebida, até os bêbados estavam chorando porque não havia fruto na vide, faltou a cachaçinha deles. E aí Joel chega no capítulo 2 e diz assim para o povo assim: olha gente, voltem-se para o Senhor, não rasguem as suas roupas, mas rasguem o vosso coração. Venham para o Senhor com choro, com jejum e com lamento. Quem sabe o Senhor se compadecerá de nós. Humilhar-se diante do Senhor é uma atitude interna dentro do nosso coração. Josafá se humilhou.
diante do Senhor. Quando eu penso em humildade também, eu penso que humildade é quando nós abrimos mão de uma necessidade que é particular para uma necessidade que é do coletivo. Quando eu abro mão de pensar só nas minhas vontades, aí eu começo a pensar na vontade do todo. Difícil fazer isso, né? Você quer ver um lugar que a gente aprende muito sobre tratar o nosso caráter segundo a humildade de Cristo? Família. Ter que abrir mão da sua vontade para pensar na vontade do coletivo. Gente, quando eu era solteiro, eu jogava bola quase de segunda a segunda. Vai ficar saindo de casa hoje para jogar bola. Vem cá, isso. Casamento trata a nossa humildade. Filhos trata a nossa humildade de pensar no todo ao invés de pensar no individual. Ei, os domingões, hein, linda? Meu Deus, aqueles domingos à tarde que a gente deitava e puxava aquele ronco. E de meia, 1 hora e acordar 4 horas da tarde. Que delícia. Vocês lembram desse tempo? Tem alguém que está passando por esse tempo agora? Que gostoso, hein? Jesus amado. Quando quer deitar, hein, Martinha? Josué, Estherzinha naquele fogo, Calebinho, agora vem Isabela. Meu Deus do céu, a gente precisa pensar no todo. Igreja é um lugar onde você precisa abrir mão do seu propósito individual e pensar num todo. O Ivanildo falou aqui hoje, você tomou a decisão de vir congregar, deixou aí o seu entretenimento, tantas outras coisas. Isso trata essa questão nas nossas vidas também. Poxa vida, você deixar as suas prioridades, as suas vontades para vir congregar com os irmãos, deixar um propósito individual para pensar no todo. O nosso envolvimento na igreja é deixar de pensar no meu propósito para pensar num propósito coletivo. Tem um texto, abre comigo em Filipenses no capítulo 2, que eu acho maravilhoso, né? Nos ensinando sobre a humildade segundo o próprio Cristo. Ele diz assim, capítulo 2, verso de número 2, ele fala assim: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Quando uma igreja começa a se envolver numa forma só de pensar e num só propósito, quando uma igreja começa a se humilhar dessa forma, eu creio que a chave do triunfo, ela é ligada sobre as nossas vidas, né? Eu me lembro, por exemplo, da igreja primitiva. Todas as vezes que a gente vai pensar na igreja primitiva, nós pensamos sobre isso, sobre unidade. Quando a gente começa vendo o início da igreja primitiva, aqueles que perseveravam na oração, eles estavam juntos. Depois, logo no capítulo 2, ele diz que todos os dias eles se reuniam no templo e nas casas, e eles perseveravam juntos no partir do pão, na sã doutrina, na oração e na comunhão. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a Bíblia diz que era a alma e o coração de todos um só. Sempre havia unidade na vida da igreja primitiva. Quando eu penso em unidade de propósito, eu me lembro, por exemplo, do livro de Jonas. Deus envia Jonas para trazer uma palavra para Nínive de destruição. E quando o rei de Nínive, quando o governante de Nínive ouve aquilo, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que Josafá. Ele apregou um jejum. O rei, o povo, os oficiais, o texto lá diz que até os animais ficaram sem comer, até os animais jejuaram. E o Senhor ouviu o clamor, eles se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus. E o Senhor não fez o mal que haveria de fazer contra a cidade de Nínive.
Amados, nós estamos vivendo dias na vida da nossa igreja, onde nós estamos sendo tratados por Deus, estamos sendo moldados por Deus, e nós estamos sendo convidados a fazer parte desta unidade. O nosso propósito de jejum e oração no dia de hoje é unidade. Nós estamos sendo convidados a abrir mão dos nossos propósitos pessoais para juntos nos engajarmos num propósito coletivo. Porque eu quero dizer para você que quando uma igreja decide junta se humilhar diante do Senhor, a chave do triunfo é ligada sobre as nossas vidas. A bênção de Deus sobre a vida de uma igreja que juntos decidem se humilhar diante de Deus. A palavra de Deus diz no texto de Josafá que ele proclamou um jejum à nação de Israel. Todos se voltaram para o Senhor, homens, mulheres, crianças de colo, todos os arredores de Jerusalém vieram para se consagrar ao Senhor, para buscar a presença do nosso Deus. Eu tenho falado isso aqui nesse ano, né? Nós lançamos o tema aqui de pedras vivas, e se você deseja ser uma pedra viva no ano de 2021, você vai precisar estar junto. Você vai precisar estar no mesmo propósito, você vai precisar caminhar na mesma visão, você vai precisar andar de mãos dadas com aquilo que o Senhor tem trazido à vida da igreja. Isso é se humilhar diante do Senhor. Isso é se render diante do Senhor, é reconhecer que sozinho eu não vou conseguir vencer este grande exército que está vindo contra mim, mas uma das chaves da vitória é colocar a sua vida naquilo que Deus está proporcionando na vida da igreja, da sua comunidade. Não fique de fora. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de fazer isso, de fazer aquilo, de me envolver, de me relacionar com as pessoas, eu me frustro com as pessoas, eu me decepciono, eu tenho problemas de relacionamento. Amados, tratar a nossa humildade é isso, é nos envolvermos, é estarmos juntos, é andarmos no mesmo propósito, na mesma visão. E quando uma igreja faz isso, quando uma igreja junta, se submete, se humilha diante do Senhor, quando uma igreja junta decide buscar a presença do Senhor, grandes coisas podem e vão acontecer em nome de Jesus. Amém? A outra coisa sobre humildade é quando nós, acho que a Sueli falou alguma coisa assim, é quando nós não subestimamos os outros, mas também não superestimamos a nós mesmos. É não achar que os outros são pequenininhos demais e não é achar que você também é grandão demais. Esse final de semana agora, no sábado, eu fiz o seletivo aqui para Barrinha. Falta uma matéria para mim terminar a prova, né? Para me formar em educação física, mas já estou começando a fazer prova para me adaptando. De 25 questões, acertei 15. Danilo achou que eu fui bem. Fui nada, Danilo. Para de puxar o saco também. Fui bem, mais ou menos. Mas sabe por que eu não fui tão bem? Vou confessar para vocês aqui, porque eu acho que eu fui soberbo. Tinha na prova português, matemática, conhecimentos pedagógicos, atualidades e conhecimento específico. Dos 5, acho que o que eu mais tenho facilidade é matemática. Gente, eu amo matemática. Amo matemática. Eu estava lá na escola onde eu trabalho, estava sentado lá com a diretora. Ah, Ítalo, ajuda a gente aqui com matemática. Eu gosto de sentar e resolver os problemas. Eu gosto de matemática, gosto. Adivinha? De 5 questões de matemática, quanto eu acertei na prova? Acertei uma. Eu fui bem em todas as outras. Conhecimento específico de 5 acertei 4. Português de 5 acertei 3. Atualidades de 5 acertei 4. Fui bem em todas. Matemática me complicou. Cheguei em casa, fiz a prova. E aí, a Caísa, e aí, como é que foi? Nossa, umas perguntas tão idiotas, principalmente de matemática, falei para ela. Aí ontem fui corrigir o gabarito. Senta aí, Caísa, fala para mim o gabarito aí. Ah, número 1 tal. Chegou em matemática, número 6 tal. Falei, não, para. Está errado aí. O que é? Não, aqui ó, 6 aqui ó, tá 7 aqui.
Gente do céu! Cheguei hoje lá na escola, a diretora falou assim: oi, tu dá umas aulas de matemática aqui pra gente. Falei: eu não sou a pessoa melhor recomendável para fazer isso. De 5 eu errei 4. Não acredito! Falei: pois é. Porque em algumas situações da nossa vida a gente faz isso. A gente subestima. A gente acha que está por cima da carne seca, né? Quando Josafá viu aquele grande exército, ele não ficou, né, se achando tal. Ele não, Deus está com a gente aqui. Nós somos a igreja do Deus vivo. Ó, vamos andar por cima das águas, pisar na cabeça do inimigo. Não, meu amado. Ele convocou o povo: gente, seguinte, vamos jejuar. Está vendo esse exército que está vindo contra a gente aí? Eles são grandes demais. Sozinho a gente não vai conseguir vencer, não, gente. Ele disse assim: ô Senhor, Deus, olha, nós não temos força para vencer, eu nem sei como fazer isso, mas Deus, eu quero te dizer uma coisa: os nossos olhos estão no Senhor, porque é no Senhor que vem a nossa vitória. Então, amados, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a colocar a confiança naquele que realmente é digno de confiança. Nós somos muito treinados a depender da força do nosso próprio braço. Irmãos, você sabe o que o Senhor está fazendo nesses dias? E vai depender da atitude da igreja. O Senhor está nos convidando a andar em uma nova dimensão de fé nesses dias. Eu quero confessar algo para vocês aqui nessa noite, que o Espírito Santo falou ao meu coração nessa manhã, hoje de manhã ele falou ao meu coração, que tudo o que eu tinha para pregar, tudo o que eu tinha para pregar, no nível de fé que eu estava vivendo, eu já preguei. O Senhor disse assim: meu filho, Deus está te chamando. Lembra de Ezequiel? Andou 500 até o tornozelo, 500 até o joelho, 500 até a cintura, 500 só nadando. Eu não sei se eu já nadei dos 500 de tornozelo, não sei se eu já nadei os 500 de joelho, eu não sei onde eu estou nesse nível, mas o que o Senhor está chamando esse pastor, a minha vida, para fazer é: filho, até aqui já esgotou, você precisa romper um pouquinho mais para encontrar um outro. E se Deus está fazendo isso com o pastor, gente, Deus vai fazer isso também com a igreja. Porque a gente precisa aprender e entender que a obra de Deus só pode ser feita com o braço de Deus. A gente pode decidir, como Igreja Batista da Paz, ficar aqui mais 5, 10, 15 anos só patinando e não sair do lugar. Ou esse é o momento, essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando para romper com algumas coisas na vida da igreja e nós literalmente avançarmos, nós literalmente mudarmos de estágio, de fase, de nível de fé nas nossas vidas. Esse é o momento, amados. A minha oração está como a de Josafá. Na minha força não dá mais, eu não sei nem como eu fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor. Amados, quando nós dependemos e confiamos no Senhor, quando nós damos esse passo de fé, quando nós ouvimos a voz do Espírito e obedecemos, quando nós nos posicionamos, porque esse é o termo que é usado aqui na palavra. O Jazael começa a falar, o Espírito do Senhor usa a boca do Jazael e começa a falar, ele diz assim: olha, apenas se posicionem, marchem para cima, se posicionem e marchem para cima, e depois fica parado.
coisa doida. Se posiciona, marcha e depois fica parado. Como é que você faz isso numa guerra? A gente está acostumado a fazer o contrário, sabia? A gente está acostumado a não se posicionar e marchar e fazer um monte de coisa. E aí a gente não vê Deus agindo, a gente não vê Deus trabalhando. O que ele falou assim é: se posicionem, se humilhem, desce, busca a minha face, busca a minha presença, congrega o povo, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos depender desse Deus, vamos buscar esse Deus, vamos romper barreiras espirituais, vamos. Isso é se posicionar. E então marchem. E aí só observem aquilo que o Senhor há de fazer. Quando a gente faz isso, a gente deixa de conquistar a vitória para conquistar o triunfo. O que seria a vitória aqui? A vitória aqui seria vencer os inimigos, mas não foi só isso. O que aconteceu aqui foi um triunfo. Além de o Senhor vencer os inimigos, tem alguém lá fora? Olhando a criança? Chicão, tem alguém lá fora? Ah, a Martinha está lá. Olha só. Além de nós, além deles vencerem os inimigos, eles triunfaram. 4 dias para recolher tudo aquilo que o Senhor havia concedido a eles. O vale do desespero que poderia ser por aquela nação tão grande vindo contra eles, se tornou no vale de Beracá, o vale de bênção. Amados, eu quero declarar, profetizar na vida da nossa igreja. Eu tenho profetizado, eu tenho declarado, nas minhas orações eu tenho feito isso. Talvez num cenário que poderia ser de desespero, quando uma igreja decide se humilhar diante da presença do Senhor, o vale de desespero se torna no vale de Beracá, vale da bênção, vale da bênção. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todos aqueles que decidirem se humilhar diante do Senhor no ano de 2022 viverão vale da bênção. Não será um dia, não será 2 dias, não será 3 dias, serão necessários muitos dias para que você possa colher tudo aquilo que o Senhor tem a derramar neste ano na vida desta igreja, na tua vida, na tua família. Basta nós tomarmos uma decisão, basta nós nos posicionarmos de uma única forma neste ano de 2022. Que forma é essa, pastor? A única forma é nos humilharmos diante do Senhor. O recado de Deus para mim e para você hoje é muito claro: se humilhe diante do Senhor, rasgue não as suas vestes, rasgue o seu coração, rasgue a sua alma com choro, com jejum e com lamento. Volte-se para o Senhor, humilhe-se diante do Senhor, porque a potente mão de Deus a seu tempo nos exaltará em nome de Jesus. Amém, amados? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse tempo que o Senhor está proporcionando à vida da nossa igreja, Pai. Obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor deseja nos levar a esse tempo, a uma nova dimensão espiritual, Senhor. Ó Deus, eu sei que os desafios, as barreiras, a força contrária, Senhor, ela é muito grande contra as nossas vidas. Aquele grande exército tentou amedrontar, tentou desanimar, tentou, ó Deus, fazer com que as forças de Josafá e toda a nação de Israel fossem enfraquecidas. Mas Deus, Josafá se humilhou diante da tua presença. Josafá não tinha força suficiente, Josafá não tinha estratégia suficiente, mas Josafá colocou os olhos dele no Senhor. Pai, nessa noite, por essa palavra, nós nos voltamos para o Senhor. Pai, por essa palavra nós nos humilhamos diante da tua presença, nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, nesses dias. Espírito Santo de Deus, que o Senhor peleje a nossa batalha. Espírito Santo de Deus, que este lugar, que a vida desta igreja, que as famílias que aqui habitam, que
os lares aqui representados, ó Deus, os nossos membros congregados, pessoas que se achegarem até esta casa de oração, não vivam um vale de desespero, mas vivam o vale da bênção, o vale de Beracá, que sejam muitos dias, ó Pai, de colheita na vida de todos aqueles que aplicarem o seu coração neste ano, a se humilharem, a se renderem diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo o mal contra a vida desta igreja, Pai, e ordenar em nome de Jesus que todo o mal bata em retirada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados? Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Deus tem um celeiro de promessas a serem derramadas na vida desta igreja. Deus tem coisas grandiosas a realizar na minha e na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida. Mas se humilhe, se curve, rasgue o teu coração, volte-se para Deus, volte a ter fome e sede da presença de Deus, voltemos a ser como crianças, como foi ministrado aqui nessa noite, voltemos ao primeiro amor, voltemos à palavra, voltemos à oração, voltemos ao jejum, voltemos às primeiras obras, voltemos ao Senhor, este é o tempo, voltemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus por isso. Recados, temos pedido de oração, Danilo, pela internet? Vamos ler os pedidos de oração, orar com eles, e depois nós vamos passar os recados aí para encerrar. Luzia pede oração por todos da sua família, colegas de trabalho, pelos irmãos e pelo renovo e a unidade da igreja em Cristo Jesus. Cléo pede por sua saúde, não está bem, já faz 2 dias. Amém, vamos orar por esses pedidos, tá? Alguém que sentiu no seu coração de orar nessa noite, pela família da Luzia, né, pela unidade da igreja, pela vida da irmã Cléo, se coloque em pé e clame ao Senhor. Aleluias. Sim, ó Deus. Amém, Pai. Sim, Senhor, ó Deus. Verdade, Deus, restaura, Senhor. Cura, Jesus. Manifesta a tua graça, Senhor. Aleluias. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, obrigado, Deus, pela vida dela. Sim, Senhor, cura, Deus, envia o socorro do Senhor, ó Pai. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. Sim, Pai. Glórias a Deus. Sim, Senhor, ó Pai. Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Amém. Recados para nós finalizarmos. Continuamos com os nossos propósitos de jejum e oração. Se você ainda não começou nesse propósito, a estar junto com a igreja, comece. Começa hoje, começa amanhã. Comece a fazer o seu tempo de jejum, de oração, se envolva, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, tá? No sábado nós teremos uma vigília de oração aqui na nossa igreja, às 8 horas da noite, tá? Provavelmente das 8 até as 10 ou às 11 horas da noite, tá? Você também está convidado a vir participar. E no domingo, culto de celebração ao Senhor. A partir desse mês já de janeiro, todo último domingo do mês, nós teremos o culto da família, tá, Ivanildo? Já prepare aí louvores sobre a família. Todo último domingo do mês, nós ministraremos sobre família, tá? Então vai ser um culto muito abençoado também, e você está convidado. Amém? Deus abençoe a sua vida, vão em paz, ótima semana, em nome de Jesus.